Por que o Palmeiras não tenta repatriar Gustavo Scarpa para não perder nada? Aperta o botão vermelho de inscreva-se, ative todas as notificações, assim você é avisado quando pintar vídeo novo. Não esquece também de deixar like para ajudar que esse vídeo chegue para mais pessoas. Combinado? Nicola, boa noite. Como estão as negociações no Palmeiras? Caio Jorge, Lucas Assad, Caio Alexandre, Cauli. Cauli tá muito difícil, para não dizer impossível. O Bahia não quer vender seu principal jogador e vocês estão percebendo que o Bahia tem grana para investir. Sobre Caio Jorge, eu conversei com uma pessoa que faz parte do staff do Caio Jorge, que cuida da carreira dele, e a pessoa disse que existe assim a possibilidade de negociação. Não é uma operação fácil, ele está emprestado ao Frosinone até o fim da temporada europeia, e aí precisaria haver um acordo com a Juve e também com o Frosinone. Importante contar que o Caio Jorge, nesse final de semana, ele já havia sido titular no penúltimo jogo, nesse final de semana fez gol. O time dele perdeu para o Lecce por 2-1, mas um dos gols, o único gol do time dele, do 2-1, foi marcado pelo Caio Jorge. Primeiro gol do Caio com a camisa do Frosinone. São agora 8 partidas, 1 gol e 1 assistência. Ele havia sido reserva nos 6 primeiros jogos, sempre entrando na reta final. Aí ele foi titular no empate com o Torino 0-0, jogou 83 minutos, nessa partida ele jogou os 90 e fez o único gol do time dele. Enfim, o Caio Jorge vai conseguindo dar resposta, jogador que foi contratado por 3 milhões de euros na reta final do contrato com o Santos. Por que o Palmeiras não está na parada por Gustavo Scarpa? E eu confesso que eu não tinha essa resposta durante a live. Encaminhei essa pergunta para uma pessoa que me respondeu pouco depois das 10 da noite. Achei extremamente interessante a justificativa e queria passar para vocês. Importante lembrar que o Palmeiras chegou a sondar o Scarpa na metade do ano. Antes dele trocar o Nottingham Forest pelo Olympiacos, o Palmeiras sugeriu que ele voltasse por empréstimo. O Scarpa preferiu ir jogar na Grécia por empréstimo do que jogar no Palmeiras por empréstimo. E aí, aqui cabe a explicação que a pessoa do Palmeiras me passou. Abre aspas. O Palmeiras ficou chateado com a saída do Scarpa, até porque ofereceu um salário maior do que o que ele tem lá no exterior, fecha aspas. Eu não tinha essa informação de que a proposta que o Palmeiras fez para não perder o Scarpa era de uma oferta salarial maior do que a que ele tem no Nottingham Forest. Isso para mim é super interessante. E aí vem um complemento da informação dessa pessoa do Palmeiras que eu acho que casa com a explicação total. Abre aspas. Não faria sentido para o Palmeiras comprar um jogador que era seu e saiu de graça do clube por opção dele. Fecha aspas. Então, só para resgatar. O Palmeiras tinha contrato com o Scarpa até dezembro de 22, oferecia um caminhão de dinheiro para ele, o Scarpa preferiu ir de graça no fim do contrato para o Nottingham Forest. Não vingou lá, acabou emprestado ao Olympiacos e agora o Nottingham Forest só aceita negociar em definitivo e pede mais ou menos 4 milhões de euros. A justificativa do Palmeiras é: para que eu vou comprar alguém que saiu de graça? Eu tinha um jogador aqui, eu ofereci mais grana para ele ficar, ele preferiu ir embora e agora eu preciso pagar 4 milhões de euros. É por isso que você vê os nomes de Flamengo, de Atlético Mineiro, de Internacional, entre outros, disputando a contratação do Scarpa, mas o Palmeiras não fala sobre o jogador. E essa fonte ainda acrescentou uma última que eu acho que também é relevante. A pessoa escreveu o seguinte: estamos subindo vários atletas canhotos por elenco principal, como o Luiz Guilherme e o Estevão. Talvez o Scarpa não fosse tão importante agora, fecha aspas. E você, o que pensa sobre tudo isso? Use espaço para comentar. Lucas Assad, que nome é esse? Quem é esse jogador? Desconhecido para muita gente, é verdade, até porque o clube em que ele está atuando nesta temporada vive uma crise sem precedentes. É a Universidade Chile, que até ficou muito conhecida na América do Sul recentemente, no comando do técnico Jorge Sampaoli, campeão de Sul-Americana em 2011 e tudo mais, aquele time que tinha o Montijo, eliminou o Flamengo em Libertadores, teve lá as suas mágicas recentemente, mas acabou, né, com os últimos tempos e com a crise de formação de atletas no futebol do Chile, meio que perdendo espaço na América do Sul e nesta temporada simplesmente ficou fora de todas as competições sul-americanas para 2024. Foi apenas o 9º colocado no Campeonato Chileno. E olha que teve um técnico que recentemente fez um trabalho legal no Vélez, o Maurício Pellegrino, mas ainda assim, nada. Não conseguiu alcançar qualquer competição. E olha que o futebol chileno não tem muita versatilidade de equipe, não. Ou é Colo-Colo, ou é a Universidade Católica. Uma hora ou outra vai aparecer ali o Huachipato, o Cobreloa e tal, e nada mais. A Universidade do Chile é um gigante no futebol
futebol local e conseguiu ficar na 9ª colocação. Mas ainda assim, tem lá uma outra peça valiosa, como esse menino, o Lucas Assad, de 19 anos, que já foi inclusive até convocado para a própria seleção chilena, né, no comando do Eduardo Berizzo, participou de 2 amistosos, um contra a Eslováquia e o outro contra a seleção de Cuba, fez parte também da seleção sub-23 do Chile, é tratado como uma espécie de joia local e que, segundo a imprensa chilena, o nome dele estaria sendo muito bem cotado, tanto no Boca, que já iniciou as tratativas, segundo a imprensa chilena, repito sempre, para comprar o jogador, e quem por fora também tenta amarrar uma situação, até pelo histórico que teve com o Valdívia e com a própria característica do jogador, é a Sociedade Esportiva Palmeiras. Fui perguntar a respeito desse jogador, para quem me abastece de informações, quem que é o Lucas Assad, se de fato está mesmo no radar do Palmeiras, e a resposta que obtive é a seguinte: esse cara, Lucas Assad, ele está avaliado em 4 milhões de euros, segundo o mercado internacional. Ou seja, é o maior valor de elenco da equipe da Universidade de Chile. Nessa temporada, ele fez 4 gols em 27 partidas, ou seja, números, digamos assim, mais modestos, e 80% dos jogos em que atuou com a equipe da Universidade de Chile, ele foi titular, tá? A imprensa chilena, até por essa crise que vive a Universidade de Chile, falta de grana, não vai disputar as competições sul-americanas e etc., quer colocar esse atleta na vitrine e tentar fazer um caixa, tá? Então, o nome dele tem sido cotado para equipes na América do Sul, ao mesmo tempo que existe um sonho mais remoto nesse sentido de ele atuar no futebol europeu diretamente, sem passar por uma outra grande equipe que vai disputar essa vitrine das competições sul-americanas em 2024, tá? Então, o Palmeiras, nessa história toda, com quem eu perguntei, né, e fui muito direto, Palmeiras está interessado em Lucas Assad, da equipe da Universidade de Chile? A resposta foi: é um jogador que está sendo observado, ponto. Mas proposta, alguma coisa foi feita? Não. Então, a imprensa chilena, nessa história toda, está tentando jogar o nome dele, ou sei lá, se alguma atuação de empresário mais forte, etc, para ver se o cara ganha notoriedade, tá? Como eu conheço algumas pessoas do Palmeiras, é lógico que esses jogadores, e até pelo perfil que o Palmeiras hoje é de clube, de observar mais jovens para um poder de revenda, o nome dele, lógico que tá ali sendo analisado pelo scout. Mas até agora, nenhum movimento. E por que ele é tratado como um novo Valdívia? Porque é um jogador de qualidade técnica bem apurada, tá? É um jogador de muito futuro, é um atleta de 19 anos que faz 2 funções, meia centralizado, pode ser uma espécie de um reserva de Rafael Veiga, como um jogador que atua pela ponta esquerda, ou seja, 2 posições que o Palmeiras busca no mercado e, obviamente, com essa capacidade de criação. Um jogador que transita muito bem, ótimo controle de bola, tanto é que já faz parte dessas seleções de base do Chile, chegou inclusive por 2 oportunidades, mesmo que amistosos, na seleção principal, e ainda é muito cru, muito moleque, 19 anos, né? E com esse valor de mercado de 4 milhões de euros. O que eu penso em relação a essa investida? Não é o atleta que hoje eu buscaria para o Palmeiras, tá? Acho que o Palmeiras, apesar de gostar muito desse perfil, se a gente analisar as contratações recentes dessa gestão Leila / Anderson Barros, elas foram 90% mais desastrosas do que de muito sucesso. A gente coloca como cara de grande sucesso o zagueiro Murilo. De resto, ou jogadores que já foram negociados, ou estão emprestados, ou então atletas que não deram muito certo e vão ser dispensados da equipe do Palmeiras, ou no caso do Arthur, que já está encaminhada a venda dele para o Zenit da Rússia. Então, se a gente for traçar esse perfil e como o Palmeiras tem agido no mercado, péssimo nessa gestão do Barros. Eu falo que o Abel faz milagres, porque o Palmeiras tem, claro, o grande trunfo de não perder ao máximo possível os atletas considerados titulares, mas ao mesmo tempo esse elenco não se reoxigena, o Abel tem que ficar tentando tirar leite de pedra, passando a molecada muito crua ainda na base do Palmeiras direto para o profissional, e
Com isso, fica tudo desarmonizado. E ainda assim o Palmeiras conseguiu títulos importantes como um bicampeonato brasileiro. Mas a atuação de mercado, ela é fraquíssima. E de novo, se o Palmeiras for buscar um atleta de 4 milhões de euros, 19 anos, um chileno que é apenas uma promessa, novo Valdívia, essas coisas todas que, sei lá, eu não curto muito de você rotular atletas, o Palmeiras de novo perderia a chance de guardar um valor melhor, como teria sido. E ainda segue esse interesse muito, desta vez, mais distante do que já foi de Cauli, de Caio Alexandre, etc. De você gastar com jogadores que, sei lá, são medianos, mas que ao mesmo tempo não custam tão baratos assim, e podendo juntar esse valor para dar uma paulada talvez em um jogador que chegaria para mudar o patamar de elenco. E o Palmeiras precisa de um jogador para esse tipo de condição, um centroavante muito bom, porque o Hendrick vai embora, talvez um outro meia para atuar pela esquerda, para jogar no lugar do Dudu e também poder jogar com o Dudu quando ele retornar de lesão. Enfim, o Palmeiras precisa de uma peça que mude elenco, e esse nome obviamente não seria o garoto Lucas Assad, de 19 anos. Pode ser, quem sabe, uma boa promessa de futuro, se o Palmeiras buscasse dois jogadores fortes e aí sim trazer o Assad ou mais um ou outro jogador mediano, aí tudo bem. Mas neste momento a atuação de mercado do Palmeiras não pode permitir de novo apostas, ainda mais de uma gestão em que contrata-se muito mal, gasta-se muito mal e o pior de tudo, depende, como sempre, do treinador Abel Ferreira, que com toda a razão também está muito de saco cheio de ter de ser muito mais mágico do que técnico, quando ele mereceria ter um elenco mais robusto que desse em 2024 a chamada tranquilidade para gerir essa escalação do Palmeiras com muito mais flexibilidade e brigar por aquilo que interessa, que não é somente ser campeão brasileiro, mas por que não sonhar com o tetracampeonato de Libertadores. Fala, torcida palmeirense de plantão! Antes de qualquer coisa, já solta o like para fortalecer e se inscreva no canal para não perder nenhum detalhe sobre o nosso amado Verdão, porque a notícia que eu trago hoje é daquelas que podem mexer com as estruturas da academia. Vamos direto ao ponto. Parece que a próxima janela de transferência não vai ser moleza para o Palmeiras. No nosso radar está uma questão que pode mexer com o emocional de qualquer palmeirense. Segundo informações do portal OK Fichagens, o Chelsea, sim, o gigante inglês, está de olho em ninguém menos que nosso zagueiro imponente, Gustavo Gomes. E o interesse não é para menos. Aos 30 anos, o paraguaio é mais que jogador, é monumento na nossa zaga. E não é qualquer sondagem que vai levar fácil, não. O cara tem na bagagem um contrato que vai até 2026 e uma multa rescisória que, meus amigos, é de cair o queixo. 50 milhões de euros. Isso dá algo em torno de 266 milhões de reais na nossa conta. O nosso Palmeiras sabe a joia que tem e quer manter esse tesouro, mas estamos falando de futebol e as cifras, quando entram em campo, elas jogam um jogo à parte. Se essa venda astronômica acontecer, olha, a barra pesa, porque vamos ter que correr atrás de alguém à altura para suprir essa possível baixa. Agora eu passo a bola para vocês. Que movimento a torcida quer ver nesse xadrez do futebol? Vender e fazer caixa ou segurar nosso zagueirão para as batalhas vindouras na Libertadores? Manda aí no comentário o que vocês acham. Curte o vídeo para dar aquela força e não se esqueça de se inscrever para ficar sempre informado. Aqui é Palmeiras, minha gente. Avante!